Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo ao Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai mostrar quanto é que rende R$33 mil em fundos imobiliários. No vídeo de hoje eu vou mostrar a minha carteira de fundos imobiliários e eu vou falar um pouco dos meus erros e acertos, o que aconteceu na minha trajetória como investidora de fundos imobiliários. Eu comecei a investir no começo de 2018 e na época tinha poucos materiais para a gente saber informações sobre fundos imobiliários. O que mais tinham eram fóruns com quais os investidores falavam sobre a sua carteira, falavam sobre os investimentos que eles estavam fazendo. E nesses fóruns eu descobri os fundos imobiliários, que até então eu só investia em renda fixa, eu ainda estava fazendo a minha reserva de emergências. Então eu decidi tirar R$200 para investir em fundos imobiliários, sabendo absolutamente nada sobre eles, apenas que eles eram negociados na Bolsa de Valores. E eu comprei 2 fundos imobiliários de shopping, 2 fundos monoativos, ou seja, só tinham um imóvel. Esses fundos foram o RBGS11, que é o Shopping Parque Sulacap, no Rio de Janeiro, e o SCPF11, o Shopping Piedade, na Bahia. Então, o único critério de análise que eu usei nesses fundos foram... Eu vi os fundos imobiliários que tiveram uma alta maior naquele período. Como era fevereiro, normalmente os fundos de shopping, eles entregam mais rendimentos em fevereiro, porque esses rendimentos vêm do Natal, vem de dezembro, quando os fundos imobiliários de shopping eles têm um maior rendimento, um maior faturamento devido às compras de Natal. Então, esse foi o meu único critério de análise. E é por isso que é importante você começar com pouco, porque quando você não sabe muito bem o que você está fazendo, você não tem perigo de perder dinheiro nas suas negociações, seus investimentos. Então eu comprei 3 cotas de cada fundo e eu mantenho essas cotas até hoje comigo. Então, como eu comecei com fundos de shopping centers, eu comecei a estudar mais sobre esse tipo de ativo e saber um pouco mais. E minha próxima compra foi o ABCP11, o ABC Plaza, que fica no ABC Paulista, em São Paulo. Ele também é um fundo monoativo, ele só tem um shopping center, mas diferente dos outros, ele é um fundo mais maduro e melhor localizado. Então a localização dele é melhor e isso reflete muito nos seus rendimentos. E na época o ABC Plaza era negociado por R$14. Depois disso teve o grupamento das cotas, do qual o fundo transformou 5 cotas em uma e ele passou a ser negociado por volta de R$100, mas até então ele era um fundo negociado a R$14, que era bem fácil de comprar na época para mim, então eu decidi investir nesse fundo. E o meu próximo passo a partir daí, eu descobri que eu só estava investindo em fundos monoativos com o imóvel e do setor de shopping, então eu precisava de uma diversificação maior, tanto de setor quanto de número de imóveis. Então procurei um fundo imobiliário que me desse essa diversificação, que não fosse do setor de shopping centers e me desse uma diversificação de imóveis. Foi aí que eu encontrei o RCRB11, que é o Rio Bravo Renda Corporativa. Investi em algumas cotas do Rio Bravo Renda Corporativa. Na época ele tinha outro ticker de negociação, FFCI11, só depois ele foi mudar para o ticker que tem hoje, mas eu investi em algumas cotas dele para ter essa diversificação. Meu único problema com o RCRB11, que pode não ser um problema para outras pessoas, é que ele tinha uma distribuição bem constante, ou seja, ele entregava mensalmente diferentes valores de dividendos. Eu estava procurando um fundo imobiliário que fosse mais constante. Então, meus próximos aportes, meus aportes futuros, eu decidi investir em um fundo que tinha mais essa característica, que fosse diversificado e que desse um rendimento constante. E é claro que eu fui para o setor de shopping centers, que era o que eu sabia mais. Então eu comprei cotas do HGBS11, que é o HGBS Brasil Shopping, que é um fundo bem diversificado de shopping centers. Tem shoppings principalmente em São Paulo e são shoppings bem localizados, de alta qualidade. Então esse fundo dava uma boa constância de dividendos. Para diversificar mais, você tinha necessidade de ter
fundos de outros setores, porque até então 70% da minha carteira, 80% da minha carteira era apenas shopping centers. Então eu estudei e comprei cotas do KNRI 11, que é o Kinea Renda Imobiliária. Esse fundo ele é bem diferente porque ele investe tanto em lajes corporativas quanto em galpões logísticos. Então eu teria finalmente uma exposição a galpões logísticos que até então eu não teria. E chegou a crise do coronavírus depois que eu investi e as cotas dos shopping centers elas caíram bastante. Todos os fundos imobiliários caíram bastante, mas principalmente shopping centers. Então eu decidi comprar mais cotas de HGBS nessa época para aproveitar esses preços baixos. Também nessa época eu analisei outros fundos imobiliários de outros setores que também estavam sendo negociados a preços mais baixos do que eles poderiam distribuir no futuro e eu comecei a investir em HGRE 11, que é um fundo de lajes corporativas. E atualmente meu critério de escolha são fundos bem diversificados, com vários imóveis de setores diferentes. Eu pessoalmente não gosto de investir em fundos de papel, porque eu não acho que eles conseguem seguir a inflação. E para mim, investimentos em fundos imobiliários, eles têm que seguir a inflação, eles têm que ter uma valorização natural do seu patrimônio. Então eu prefiro não investir em fundos de papel. Então, como você pode ver aí na tela, eu tenho atualmente 7 fundos imobiliários, totalizando um valor de R$32 mil, quase 33, com a cota do dia 16/3. E esses investimentos renderam no mês de março R$146,07. Lembrando que, devido à crise do coronavírus, os fundos de shopping eles tiveram uma queda muito grande nos seus rendimentos. Então, no passado, esse valor era um valor maior e agora teve essa redução devido à crise. Esse é o meu patrimônio de fundos imobiliários. Você pode comentar um pouco sobre o seu patrimônio aqui embaixo. Se você tiver alguma pergunta sobre esses ativos, você também pode fazer. Eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curtir e assinar o canal e até a próxima.